dia, irmãos. Bom sábado. Então, eu espero que vocês consigam me ouvir bem, né? Porque tem muito barulho na rua. Hoje é 10, acredito, sim, 11 de janeiro de 2026. E eu queria dar continuidade aos debates, né? Debates que tem sempre o irmão César Cavalcante. Ele estava querendo explicar junto com mais dois, eu vou colocar na descrição, ou então no local lá onde podemos fazer os comentários, o link do vídeo, tá? Do debate, deles falando a respeito de Atos 2. Fala sobre batismo que veio sobre discípulos. Eles estavam reunidos em um só lugar, dentro de uma casa, e todos eles começaram a falar língua estranha e língua como de fogo. O que isso quer dizer, né? Os irmãos explicam, mas acredito eu que, na verdade, eu tenho certeza que eles não deram uma explicação muito correta, né? Devido a muitos estudos, não tiveram entendimento disso, provavelmente porque nenhum deles fala língua estranha. O que isso quer dizer? Que muitos pensam que é idiomas, não, falar das línguas estranhas, mas o que aconteceu ali em Pentecostes é o que acontece geralmente com toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo. O que isso quer dizer? Eu já dei uma explicação parecida, mas eu vou voltar novamente a dar uma explicação talvez um pouco mais clara, né, sobre esse assunto. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, ela fala, ela ora no idioma dela normal, no caso no nosso, no português, e ela intercala, né? Normalmente a oração em português com a oração da língua espiritual que Deus nos deu. Isso aconteceu em um dos vídeos que eu estava finalizando aqui. Eu comecei a falar, né? E depois, para finalizar, eu fui orar e comecei a orar em português, e depois comecei a falar em línguas, e depois eu voltei a falar novamente em português. Não é do meu hábito orar em português, eu costumo orar sempre em línguas, que foi por esse motivo que eu pedi a Deus o batismo, né, para poder orar, estar com Ele nas orações totalmente em espírito e em verdade. Então eu pedi esse batismo, também para que Satanás não ouvisse. Mas enfim, a explicação é justamente essa. O que as pessoas ouviram, elas ouviram as pessoas falando em línguas, né? E ao mesmo tempo ela falando, como acontece muitas vezes nos cultos também, com as pessoas que falam línguas estranhas, também nos cultos, tá? Ela tá ouvindo o culto, de repente ela começa a falar em língua, depois ela começa a dar glórias a Deus, ela está dizendo: louvado seja o Senhor, né? Bendito é aquele que veio em nome do Senhor, glória a Deus, santo, santo, santo. Enfim, e assim ela continua novamente, às vezes falando em língua, e às vezes ela simplesmente para, não fala nada, ou fica orando baixinho. Ela fala baixinho, porque normalmente quando a gente começa a falar ou orar em línguas, a gente só para quando o Espírito Santo para, né? Não paramos porque o culto começou, não paramos porque alguém falou alguma coisa, ou porque parou, o pregador parou de pregar, entende? Não escutamos as pessoas que estão ao nosso redor, nós escutamos aquilo que o Senhor está falando conosco. Nós vemos e escutamos aquilo que o Senhor nos quer mostrar, nos quer dizer, e a gente responde, né?
gente fala com o Senhor e ouve aquilo que Ele quer responder, mas é justamente isso aí. Então, quando a gente fala em línguas estranhas, há uma entonação, há uma autoridade, né, na voz. E normalmente isso chama a atenção, pensa só muitas pessoas juntas, não? Falando ao mesmo tempo em línguas estranhas e falando em outros idiomas. Vamos dar um exemplo. Eu não falo um idioma só, eu falo o inglês, eu falo o alemão, eu falo o português, eu falo o italiano, né, o espanhol. Então, não, eu posso falar, por exemplo, né, em todos esses idiomas, falando ao mesmo tempo, falando em línguas, né? A caça e a saia laça, o santo, 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 santo é o Senhor. Ah, meu Dio é così tão belo, mi allegro tanto che il Signore mi sinta, no? Che buono che il Signore mi completa, me faz sentir melhor. E assim vai, não? Gold existe eine gut, sant, sant, sant vor mir. Eu posso falar muitas outras coisas ao mesmo tempo quando eu estou em espírito. Aqui eu estou fazendo um vídeo, então eu não vou ficar, né, tentando dar uma explicação, mas eu posso dizer holy, holy, holy. I like you, my God. I like you, my Father. Eu posso falar o que eu quiser, devido àquilo que o Espírito Santo naquele momento está me dizendo. E normalmente quando a gente está, né, reunidos com outras pessoas que está ali também falando com o Senhor em línguas, há uma entonação, há um fogo. Então, a questão das pessoas dizer assim, falou com línguas de fogo, né? Esse fogo é a autoridade, é a entonação diferente de quando a gente está falando. É como se a gente estivesse, por exemplo, discutindo até com alguém. Então você está em uma casa, você está, por exemplo, discutindo com alguém dentro de casa e aí a vizinhança sai, entende? Para olhar o que é que está acontecendo, para ouvir o que é que está acontecendo. Então foi exatamente isso que aconteceu em Pentecostes. Esses homens, eles estavam alegres falando com Deus, né? Eles estavam alegres glorificando, eles estavam falando quem Deus era, ele estava falando o que Deus proporcionava em meio, né, do seu povo. E isso chamou a atenção e eles falaram provavelmente em várias línguas. De que forma? Porque uma pessoa só naquela época, morando, né, no Império Romano, que é o que dominava na época. Lá tinha gregos, tinha judeus, tinha macedônios, né, tinha povos de todas as outras nações. Então isso quer dizer que você vai aprender, né, a falar em outras línguas. Então naquele momento ali as pessoas viraram poliglotas, né? É desnecessário, por exemplo, eu estando no Brasil, eu falar em italiano, eu falar em espanhol, falar em alemão, falar em inglês, com qualquer uma outra pessoa, né, que fala só a língua portuguesa. É desnecessário. Mas quando você está focado em Deus, está entusiasmado, você simplesmente abre a boca e o adora em todas as línguas que você conhece, para dizer que Ele é Deus. Então, o que eu entendo desse discernimento, desse entendimento, que os pastores, as quais eu vou colocar o link, né, do debate deles falando a respeito, é porque justamente nenhum deles falam línguas estranhas. Então você não pode falar daquilo que você não conhece, né? Pelo menos eles não têm noção disso, mas deveria ter, entendeu? Então, por exemplo, eu posso explodir quando eu estou aqui falando com Deus em casa, em língua, ou propriamente no culto, orando, ou mesmo quando
o Senhor dá uma revelação para a congregação, então não é que ali eu estou em mim, a minha voz, a minha entonação de voz muda, né? É a minha voz, mas com entonação diferente. Quem ouve alguém falando em línguas percebe que a entonação de voz dela é uma voz com autoridade. É aí que você sabe que não é a pessoa que está falando, mas o Santo Espírito que está usando aquela pessoa para que faça uma oração digna de ser ouvida, né, pelo Altíssimo, glorioso, majestoso, né, que está assentado. Então, que seja compreensível, que seja entendível, né, essa explicação. E no caso dos irmãos tiver alguma dúvida, pode escrever, pode comentar a respeito. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, né, que para mim é fácil, falar em língua, orar em língua, eu vou dar um exemplo mais ou menos do que acontece nos cultos, né, ou quando eu estou em casa, em oração, e normalmente é por horas, né, não é uma coisa só de começo, mas é por hora. Eu começo a falar assim, e a caça, e a laça, e a meia, e a laça, e a soa lá, e a cia, e a meia caça, e a laça, e a saia lá, e a cia, a meia caça, e a laça, e a meia soa, e a saia laça, e a saia cá, e a saia laça, e a e a meia cia, e a caça, e a laça, e a meia. É assim que a gente começa a falar com Deus. Então tem, como eu disse, uma certa autoridade, né? Há uma entonação de voz. Não que a gente entone, mas é uma forma de falar. Tanto pode ser uma forma aparentemente, né, para quem desconhece, aparentemente ser agressiva, como também não. Eu também falo assim, e a minha saia laça, e a minha caça, laça, e a minha saia laça, e a saia a minha saia. E a saia minha caça, laça, e a sua, a minha saia laça, e a caça a sua laça, e a minha sua. E ele saia minha saia laça, e a saia laça, a caça laça. Mas isso acontece normalmente quando, vamos dizer assim, que você está no chamego, né, com o Senhor, mas quando você está dizendo para Ele, por exemplo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é Deus, que Ele é glorioso, então há uma entonação mais forte. E muitas pessoas, como eu disse, podem pensar até que uma maneira agressiva, mas não é como se você estivesse dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? Deus o Todo-Poderoso. Ó Pai, glórias eu te dou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, quando você fala com autoridade, quando você fala em alta voz dentro da igreja, quando você está evangelizando, quando você está pregando na rua. Então, não há uma diferença. Do mesmo jeito que eu posso estar aqui falando em português, eu posso também estar falando em italiano. E Senhora, é così assim, stato tanto bello, tanto buono com'è, que eu não posso mais dimenticá-lo. Não, eu posso falar, como eu disse, qualquer coisa nas línguas em que eu conheço. Então, as pessoas, quando ouviram na época de Pentecostes, quando desceu, deu aquele vento tempestuoso sobre a casa e pousou, né, sobre a cabeça como de fogo, porque vê, né, quem está em espírito e ele recebe o batismo com o Espírito Santo ali, ele vê, né, a glória de Deus. É como se a gente visse o próprio Espírito Santo posando ali sobre a cabeça da pessoa. Como foi que eles viram? A partir do momento que a entonação que não era normal, a forma dele falar que não era normal, né, eles já conviviam há muito tempo juntos e reunidos, e sempre eles ouviam como um fala com o outro. Né? Como você vê, por exemplo, uma pessoa que você convive há anos, vamos dizer,
você convive com essa pessoa, já tem uns 20 anos e você nunca ouviu alegre ele pulando, gritando, né, saltitando, por exemplo, porque passou na faculdade, você nunca viu isso, ou você nunca viu ele com raiva, né, que ele começa a falar alto, a entonar a voz, alguns até a dar palavrões. Então é só uma explicação para dizer mais ou menos, né, como é que foi a cena daquele dia, né? Então, se você consegue fechar os olhos e parar para pensar mais ou menos, né, ou observar o comportamento das pessoas que você convive, o estado que ela está no seu normal, e em momentos de alegria ou momento de agonia ou de raiva, como ela se comporta. Por exemplo, alguém também que você ama, quando não está se sentindo bem, que você leva no hospital, e aí as pessoas não querem atender, você não fica agitado, você não começa a gritar, a falar um com o outro, a procurar um médico, a procurar um enfermeiro, um atendente, né? Em alta voz, geralmente, né? Porque primeiro você vai educadamente, pede para atender, mas quando você vê a negligência com o paciente, que é um amado, um conhecido seu, um familiar, então você fica agitado e você tenta chamar a atenção de qualquer maneira para que alguém o socorra. Então não é assim muito diferente quando a gente quando a gente é arrebatado, quando o Espírito Santo ele nos pega dessa maneira. É uma alegria tão grande, né, que algumas pessoas não conseguem se conter. Eu sou uma delas. Eu começo a chorar, né? Eu falo com o Senhor e eu começo a chorar, né? Eu não consigo me conter diante da presença do Senhor, porque não é só a questão do Espírito Santo está dentro de você, está sobre você, é a questão também que você começa a ver, né, não só o Espírito Santo, como você sente a presença fortíssima do Senhor e você vê até o Senhor Jesus, entende? Como é que eu digo assim, a glória, a forma dele em glória, né? Não você vendo como vocês estão me vendo aqui, mas você sente, você vê com os seus olhos fechados espiritualmente a presença do Senhor caminhando, né? Normalmente acontece isso sempre dentro das congregações, quando as pessoas estão nesta adoração em espírito e verdade. Então eu espero que vocês tenham compreendido, que não haja uma dúvida, né? E se puder dar também assim como é que diz assim, um beliscãozinho, sabe, nesses pastores. Eu não sou e nem quero ser uma pessoa conhecida, famosa na mídia. A única coisa que eu, por obrigação, eu tenho que fazer é simplesmente dar explicação daquilo que o Senhor me explica e daquilo que acontece e que aconteceu, né? Então foi isso que aconteceu em Pentecostes, e toda pessoa, né? Ainda aqueles mesmo que também são batizados com o Espírito Santo e com fogo, né? Até expliquei também numa postagem anterior o porquê, né, de as pessoas terem a necessidade, de acordo com João Batista, né, e é negligenciado, não é levado a sério, de receber o batismo com o Espírito Santo e com o fogo, tá? Eu já falei isso várias vezes, ninguém vai entrar sujo, ninguém vai entrar sem santificação no céu. Se o Senhor Jesus, né, ele precisou receber o batismo com o Espírito Santo e foi batizado, ninguém pode dizer que não. Ali, quando ele fez o batismo nas águas, sendo usado ali pelo irmão João Batista, né, que anteriormente disse que aquele que viria iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, né, ele só não profetizou que seria após ele mesmo sendo batizado, né? E aí então as pessoas não entenderam o que ele quis dizer e muita gente acha
que esse fogo citado é um fogo de juízo, né? Mas não é um fogo de juízo, é um fogo de purificação, é um fogo de santidade, porque diante de Deus você tem que queimar como Ele queima, né? Porque se você não queimar como Ele queima, você será queimado, né? Porque o Senhor é fogo consumidor. Então a brasa tem que ser ardente como Ele, né? Para que você possa sair daqui, você tem que estar com as suas vestes limpas, você tem que estar purificado. E é por isso que você tem que receber o Espírito Santo. O fato de você receber o Espírito Santo, de dizer com o Espírito Santo, é por esse motivo que você tem que estar purificado, né? E com fogo é justamente por causa da santidade, né? O fogo, ele purifica e ele santifica para que o seu corpo tenha uma santificação necessária para que você seja elevado aos céus, para encontrar aquele que está glorificado. É necessário que você tenha o batismo com fogo, né? Então muita gente acha assim, não é desnecessário, não é desnecessário, porque foram os 11, né? E depois quem foi batizado foi o Paulo, e depois do Paulo, aquele, ou depois ou antes, acho que antes, né? O último, o 22º discípulo de Jesus escolhido, ele também foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? Todos eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, se você renega receber o Espírito do Senhor, certamente você não terá, entende? A purificação e a santificação. Quem disser para você o contrário está errado, tá? Porque João Batista não iria dizer uma coisa, sendo ele profeta naquela época e batizou o nosso Messias, algo que não seria obrigatório, né? Que muita gente acha que não é obrigatório, mas é obrigatório você receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, não? Porque João Batista disse, vocês, né, serão batizados. Ele não disse, né, que alguns seriam, ele disse vocês. E vocês quer dizer todos, né? Porque nenhum vai subir sem o batismo, né, com